janeiro, nas terras da Espanha, uma viagem emocionante através do tempo, tratando de resgates espirituais e causa e efeito. Em fevereiro, O Amor Tudo Perdoa, uma obra sensível sobre a força do perdão como ferramenta essencial para a evolução da alma. Em março, As 5 Vidas de Aurora, um mergulho fascinante nas múltiplas existências de um espírito. Em abril, mês do Espiritismo, honramos o codificador com a biografia Allan Kardec, detalhando sua coragem e lógica. E em maio, Antes de Você Chegar, uma narrativa sobre os laços que se formam antes do nascimento e o planejamento espiritual. Gostou dos temas? Por apenas R$ 25,00 mensais, você recebe o livro do mês e colabora com as nossas obras sociais. Seja sócio! Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos e reflexões sobre o Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Queremos aproveitar para convidar você a conhecer as atividades da nossa Casa Espírita. Tratamento espiritual para adultos, toda segunda-feira às 19h45. Tratamento para crianças e jovens, aos sábados, às 7 da manhã. Tratamento à distância, realizado toda terceira, sexta-feira do mês. Estudos. E se você deseja aprofundar seus conhecimentos, a Global Kardec, Escola de Estudos Espíritas, acontece aos sábados, às 16h30. Venha nos visitar. Ficamos na Avenida Santa Teresa, 867, Jupiara, aqui em Campo Verde, Mato Grosso. Será um prazer receber você. Agora, fiquem com o nosso palestrante para mais um momento de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública aqui no Lar Maria de Lourdes. Meu nome é Fernando. Nós vamos estar refletindo mais
uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tá bem? Então vamos começar fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, buscando sintonia com o mundo maior, com os nossos benfeitores que estão em nosso auxílio neste momento, amparando-nos na nossa casa, onde quer que estejamos assistindo, amparando a nossa família, abençoando e fluidificando as nossas águas. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua companhia de hoje em mais este estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, como já disse, nós hoje vamos tratar sobre o capítulo 5. Estaremos dando continuidade a este capítulo, que é um dos maiores, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado, codificado pelos benfeitores espirituais e por Allan Kardec. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é uma frase já muito conhecida, né, do Sermão do Monte, onde Jesus dita, né, um cântico de esperança, de fé, de perseverança, de força de vontade para cada um daqueles que estava ouvindo e o ouve até hoje. E hoje nós vamos entender à luz da doutrina espírita, Kardec trazendo para nós esses itens, para que a gente reflita sobre bem-aventurados os aflitos e por que que está conectado com o esquecimento do passado, com o item chamado motivo de resignação e ainda o suicídio e a loucura. Também são itens que a gente vai estudar. Então, para começarmos e lembrando, né, das aulas anteriores, onde nós já vimos que muitas das nossas aflições estão relacionadas com as causas passadas, né? Ou seja, as causas estão nas vidas passadas, que cada um de nós cultivou em um passado não tão distante assim, e que agora, em atual existência ou em próximas existências, iremos colher tudo aquilo que cada um de nós plantou, para nós mesmos ou para outros também, né? Então, por que que a gente não se lembra disso? Se a gente se lembrasse do que a gente fez em vida passada, não seria mais fácil para a gente acertar, né, 100% dessa vez? Tudo bem, é um ponto, né, de reflexão em que a gente pode deter-nos um pouco no ponto da filosofia, né, de ficarmos cogitando, deduzindo. Mas no ponto de vista prático, Kardec comenta isso para nós, que esse esquecimento, né, a falta dessas lembranças é necessária, porque se a gente recordasse, poderia criar obstáculos ao nosso próprio equilíbrio e ao nosso próprio progresso, né? Por que ele fala sobre isso, em criar obstáculos ao nosso equilíbrio? Porque poderia causar-nos humilhação. Imagine se nós fomos algum criminoso em vida passada e ao passear pela rua, né, as pessoas lembrassem do que a gente fez em vida passada. E isso ia nos causar obstáculos a uma nova vida, as pessoas confiarem na gente de novo. Agora, nesta mesma existência, a gente já vê que os irmãos, né, que saem da prisão, que saem da cadeia, já são vistos com outros olhos. Imagina se cada um de nós também pudesse ver não só esta existência, mas as existências passadas dos outros. Ia ser muito complicado, né? Pessoas acusando-se umas às outras, pessoas desconfiadas umas das outras, e assim por diante. Então ia causar muita humilhação, ia causar muito obstáculo. Ou, né, se fomos em outra existência alguma princesa, um príncipe ou um rei, né? Alguém muito poderoso, isso poderia exaltar até mesmo o nosso orgulho, né? Em, em, em que nós não iríamos preservar o nosso equilíbrio, porque o orgulho nos desequilibra. E ele iria, claro, essas recordações iriam entravar o nosso livre-arbítrio, porque uma vez que a gente se lembra da vida passada, em que a gente tem a plena certeza do que a gente fez, nós estaremos nesta existência atual
sabendo exatamente como atuar, como se estivéssemos já assim teleguiados, né, para agir daquela forma. E isso entrava o nosso livre-arbítrio. O esquecimento, ele serve justamente para isso, para desentravar o nosso livre-arbítrio, ou seja, em nós não lembrando da existência passada, nós somos mais senhores de nós mesmos, podendo escolher novamente, escolher as nossas ações de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aí, tomando as decisões corretas ou não, nós teremos as consequências delas também, né? E poderia perturbar as relações sociais. Imagine se uma mãe que maltratou muito o seu marido, suas crianças em uma existência passada, reencarnasse de novo agora com a mesma família. Todo mundo iria estar desconfiado um do outro ali, né? Preocupado um com o outro, e a gente não ia conseguir viver, certo? O esquecimento é para que a gente consiga viver bem, né? Com novas oportunidades, com novos olhares para que a gente não fique preso no passado, né? Porque o passado nos prende também. Mas esse esquecimento não é permanente. Ele vem e retorna depois da nossa morte, ou seja, com o desencarne, o espírito vai se libertando da matéria e aos poucos vai lembrando-se das suas existências passadas, né? Mas também pode acontecer que durante o sono nós também podemos ter uma liberdade relativa. Então, ao dormir, o nosso corpo está dormindo, mas o nosso espírito continua livre, continua liberto, né, relativamente da matéria ali, podendo relembrar as existências passadas, ó, podendo ser chamado até mesmo pelo nosso benfeitor espiritual para nos dar uma correção, né, no ritmo da nossa vida, para chamar-nos a atenção a algum ponto específico da nossa existência. Eles podem fazer isso, e geralmente acontece isso com a gente, né? Da gente lembrar, alguns lembram-se até mesmo de conversas com os entes queridos que já se foram, dando ali conselhos, né? Dando força, dando novas energias, e a gente acorda no outro dia mais animado, assim, com a paz no coração, né? Com a força de vontade totalmente nova. E para que a gente consiga corrigir esses erros do passado, né? Muitos aí de nós podemos utilizar de algo que a gente chama de voz da consciência, que nada mais é do que o quê? Um alerta, né, na nossa mente sobre cada ato que a gente está cometendo, cada ato que a gente está fazendo, é como se fosse uma voz, assim, né, a certificar-nos quando a gente está fazendo algo correto, ou a pôr uma dúvida, a pôr uma questão na nossa mente, ou até mesmo uma bronca, né, no nosso íntimo, quando a gente está cometendo algo equivocado, quando estamos falando algo de ruim de alguém, ou de outra pessoa, ou de alguma situação, vem uma coisa assim na nossa mente e que parece parafrasear, né? Olha, não faça isso. É a voz da consciência, que é a nossa íntima ligação com as leis divinas. Quanto mais quanto mais conectados nós estamos com as nossas decisões do passado, programadas na vida espiritual, de agora fazer as coisas certas neste mundo, mais alta será a voz da consciência, porque ao fazer algo de equivocado que saia do nosso planejamento reencarnatório, a voz da consciência grita dentro de nós, né? Ó, opa, vai com calma, não é por aí, não faça isso, não fale aquilo e assim por diante. E as próprias tendências intuitivas também, que é como se fosse também não tão alto como essa voz, né? Como se alguém falando conosco, mas as nossas próprias intuições de que a gente não deve fazer algo, de que a gente não está se sentindo bem em realizar alguma ação negativa e aquilo nos incomoda. Então, são as tendências intuitivas nossas, é uma intuição de que a gente está agindo apropriadamente ou não, né? É possível saber em quais pontos falhamos em outras existências? É possível saber sim, né? Apesar de esquecermos os fatos específicos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induz à queda. Então vejam só, o exemplo da imagem está até vinculado ao alcoolismo, né? Então é uma tendência.
a pessoa passa anos e anos, né? Alguns parentes, familiares alertando: olha, você está com vício em álcool, você não consegue deixar a bebida. E a pessoa sempre acha um jeito, né, de conversar com esses parentes e dizendo que, olha, não, na hora que eu quiser eu paro. Isso aqui é só social, né? Então, na hora que eu quiser eu paro. E às vezes a pessoa passa 30, 40 anos tentando parar, né? Algo que ela não percebeu que é um vício. Então, é uma tendência, é uma má tendência dessa pessoa. Isso a gente está falando de vício físico, né? Como pode ocorrer no caso das drogas também, como pode ocorrer no caso do sexo também. Mas também existem alguns vícios morais, umas más tendências morais, como falar mal dos outros, mentir, ser pessimista, né? E assim por diante. Então, para resumir, qual que é a sua má tendência? Qual que é a minha má tendência? É tudo aquilo que a gente teria vergonha de falar em público, por exemplo, né? Então, tudo aquilo que a gente não falaria para outra pessoa desconhecida ou para alguém conhecido de jeito nenhum, aquilo é a nossa má tendência e é ali que a gente deve trabalhar para melhorar. E agora um outro ponto, né, que Kardec também traz para nós é o motivo que a gente deve ser resignado diante dos sofrimentos, diante das aflições da nossa vida. Todos que estão na terra sofrem, né? Essa frase também é do Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa em que posição social, em que status, né, financeiro você se encontre, as dores são uma necessidade ainda para o tipo de mundo que nós estamos vinculados. As dores deste mundo são um pagamento das faltas passadas, mas também das faltas atuais, ou seja, os nossos equívocos do passado ou equívocos desta existência. Algumas dores nós enfrentamos já agora, outras dores nós viemos enfrentando há algum tempo e outras nós ainda iremos enfrentar, né? Mas lembrando que sempre, né, a gente quita cada uma dessas dívidas. Deus dá a oportunidade, através das reencarnações, através da existência sucessiva, da gente ir quitando a nossa situação com as leis divinas. Isso nos aproxima da divindade, isso nos aproxima de Deus, cumprindo os mandamentos, né, de amar ao próximo como a si mesmo. A aceitação do sofrimento, a gente colhe o fruto do aprendizado, não é? Então, esse fruto do aprendizado, volta e meia, ele não é fácil de alcançar, né? Como aquela fruta ali, bem facinho ao nosso alcance numa árvore baixa. Às vezes a gente precisa lutar, às vezes a gente precisa subir muito alto, correr alguns riscos, né? Mas a gente aprende a no processo de aceitação do sofrimento, que é a resignação, é a aceitação daquela situação para conosco. Nossas dívidas serão reduzidas e assim nós seremos consolados, né? Tornando-nos assim vencedores de nós mesmos. Sem essa aceitação, ou seja, sem a resignação, é tudo mais complicado. A gente se revolta, tudo ao nosso lado fica tempestuoso, né? A gente sofre demais por qualquer coisa, se revolta com qualquer situação e a gente perde todo o aprendizado, perde toda a oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer, né? E a gente foca só no que é negativo, a gente não foca no que é bom, né? Como, por exemplo, tem uma imagem da internet que é bem legal e ela é bem boba até, que são duas pessoas lado a lado olhando uma árvore linda, florida, né? Imagina se na sua região tem alguma árvore de ipê, né? Aquele ipê amarelo, assim, robusto, né? Bem grandão, com as flores bem lindas, né? Tem pessoa que olha para o ipê e fala assim: nossa, que flores mais lindas! Enquanto que a outra pessoa pode falar assim, né? Nossa, mas essas flores fazem uma sujeira. Então, é a aceitação e a revolta, é a aceitação e a negação, é o aprendizado, é a beleza e é a falta do aprendizado, é a falta da percepção, né? Tudo isso está conectado com a nossa existência. Sem a aceitação do sofrimento, nossas dívidas, nossos equívocos, né?
vão ser postergados e eles só vão aumentar. A gente nunca vai diminuir isso. Então a gente continua perdendo as nossas existências, perdendo as nossas oportunidades. E uma oportunidade, ela nunca mais será a mesma daquela forma que te apareceu no dia de hoje. Se alguém passou no seu caminho e deu um bom dia para você e você não deu bom dia para ela, não respondeu o que seja, aquela foi uma oportunidade única que não vai voltar com aquela pessoa. Então a gente perde, né? A gente deixa de ganhar muitas vezes. Então a gente buscar dar em cada ação, cada sentimento da nossa existência um sentido real, para a gente aproveitar tudo como oportunidades dadas diretamente por Deus. Porque a revolta nos leva ao suicídio, a querer fugir desta existência, e isso não vai nos levar a lugar algum, senão a mais sofrimento e a continuação de uma existência de sofrimentos. Ela nos leva também, essa falta, essa revolta, nos leva à loucura, a perdermos a noção de nós mesmos. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Olha só, as más tendências, os pessimismos, as coisas negativas tomam rédeas da nossa existência e a gente perde o equilíbrio, perde o senso, né? A maioria dos casos de loucura e suicídio se deve a uma emoção muito forte, né? A um processo emotivo, a uma comoção muito forte, produzidas pelas vicissitudes, pelas dificuldades da vida, que muitas das pessoas não têm a coragem de suportar. Elas revoltam, se reclamam, esbravejam, né? Gastam muita energia com essas coisas negativas, visando sempre o lado negativo, sendo mais poderoso do que Deus, porque a gente não consegue ter esse olhar quando a gente está assim, do que aquela pessoa que encara com resignação, que entende que o sofrimento é momentâneo, é passageiro e é necessário para a vida, né? Imagina, a gente, todos nós aqui trabalhamos ou temos afazeres pela manhã ou algo assim do tipo, né? O que que é a resignação? A resignação é a gente ir dormir, né, e acordar meio desanimado, meio triste, né? Meio comovido assim, meio pessimista até, mas saber que se a gente não for para o trabalho vai ser pior. Se a gente não fizer os nossos afazeres, alguma coisa vai deixar de acontecer naquele dia, né? E estava a nosso encargo. Então a resignação é isso, é aceitar. Ah, eu estou com sono, mas eu vou trabalhar. Ah, eu estou cansado, mas eu preciso ajudar minha família. E assim a gente vai conquistando e galgando a cada dia um processo, no processo evolutivo, um passo, né, para a nossa evolução, nosso crescimento moral. Os maiores incitantes ao suicídio é a falta de crença na vida futura. A gente não tem olhares para o que pode acontecer no futuro e a gente se deixa vencer pelas dores momentâneas. A gente esquece que lá na frente, que posteriormente tudo haverá passado. Como nesta existência agora em que nós estamos vivendo, a gente já passou e já superou muita coisa, né? Já superamos situações complicadas de saúde, situações conjugais complicadas, situações com filhos que já ficaram para trás, e assim por diante. Nós vamos cada vez mais lançando os nossos olhares para o futuro. Ficar no passado, remoendo a dor atual, é nos prender às dores, e o que nos prende ao momento atual é uma ideia materialista. A gente só tem olhos para esta existência, para este dia, esquecendo-se que amanhã haverá um outro dia, que semana que vem serão novos dias, que mês que vem será uma nova oportunidade e assim por diante, né? Por isso que Kardec traz para nós que o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura é o espiritismo, porque ele esclarece sobre a vida futura, né? O espiritismo ele tem essa função, esse princípio básico de trazer para nós os esclarecimentos, a realidade da vida espiritual, apresentando o próprio testemunho dos espíritos que cometeram atos equivocados de suicídio. Eles demonstram para nós o que acontece, a dor é muito grande que eles passam, e apresenta para nós o que precisa ser feito
para a gente não cair nessa armadilha de fugir dos nossos problemas, de pensar que a gente vai resolver de uma forma deixando para lá, e aí a gente se entrega a uma fuga da vida, da maneira mais triste que poderia acontecer, da maneira que não é planejada, que Deus não planeja esse tipo de morte para nenhum de seus filhos. E então, o Espiritismo é o antídoto necessário contra a loucura e o suicídio, porque o Espiritismo promove em cada um de nós uma serenidade, uma calma e nos leva a ter uma coragem moral muito grande para a gente enfrentar as nossas vicissitudes da vida, as dificuldades, o dia a dia, a gente passar com perseverança, com esperança, com garra, com determinação, né? Pois que somos mais fortes do que as dores momentâneas. A nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno, as dores não, elas são passageiras, elas são menores que nós, tá? E nos preserva o equilíbrio da alma, né? Esse é o Espiritismo, é a doutrina espírita. E nesse capítulo 5, então, esses foram os tópicos que a gente estudou. E aí, disse-lhes Jesus: ninguém põe sua mão no arado e olha para trás. Que ninguém que põe sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui, tudo bem, o passado ele ficou. Agora são novos dias. É um novo momento para a gente colocar a mão no arado, para a gente trabalhar pela nossa melhora, trabalhar por nós mesmos, tendo cada vez mais esperança em Deus, em Jesus, na vida futura, mas principalmente na capacidade de nós mesmos de alcançarmos um lugar melhor, né, para as nossas almas, para o nosso espírito, seja ele em locais mesmo, né, como mundos melhores, mundos superiores, mas também e principalmente uma mente serena, um coração calmo, a mansidão dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que você e sua família sejam abençoados por mais uma boa noite de sono, de reflexões, de tratamento espiritual. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.